gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com vocês, graça e paz a todos, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca da nossa disciplina de Geografia Histórica e Bíblica. E nesse vídeo eu quero estar estudando com vocês acerca das 7 igrejas da Ásia Menor, ou as 7 cidades da Ásia Menor. Tá? Nós vamos ter aí vários vídeos, tá, acerca de cada uma dessas cidades. E nesse primeiro vídeo, ou primeira aula, eu quero estar falando com vocês sobre a cidade de Éfeso. Então vamos lá conhecer, né, alguns aspectos importantes da cidade chamada Éfeso. Então pegue aí o seu livro, livro texto, na página 215, e vamos para o nosso estudo da posição geográfica de Éfeso. Ela estava localizada entre as montanhas do Caressos. A oeste, Éfeso ela fazia limite com o mar Egeu, ficava a cerca de 5 quilômetros do mar. Ao norte, Éfeso fazia limite com Esmirna, e ao sul com Mileto. E de frente da cidade estava a chamada ilha de Samos. Éfeso ela era considerada a principal cidade da Ásia. Ela era chamada a luz da Ásia. Ela foi fundada pelos gregos jônicos no século X a.C. Os jônicos, eles chegaram em cerca de 1044 a.C. e dominaram essa região, a região onde estava localizada a cidade de Éfeso. Em 560 a.C., diz que os lídios, eles também dominaram, eles tomaram a cidade de Éfeso. Os lídios, eles eram os povos da Lídia, que era uma região. A Lídia era uma região ou uma província localizada na parte mais ocidental da Ásia Menor. Então os lídios, eles tomaram Éfeso, e algum tempo depois a cidade foi tomada pelos persas. E aí Alexandre o Grande, ele toma a cidade em 334 a.C. E por fim, a cidade de Éfeso, ela é tomada pelos romanos em 133 a.C. O imperador Cláudio, ele transformou Éfeso em um grande centro comercial. A cidade tinha boas estradas. Ela também tornou-se capital da Ásia Menor. Ela possuía um grande centro comercial, tinha boas estradas e tinha também um ótimo porto. Aliás, o que fazia a cidade, ou geralmente o que faz as cidades desenvolverem-se, especialmente as cidades marítimas, são os portos que elas possuem. Então Éfeso possuía um porto muito importante para a sua economia. Em Éfeso também havia o famoso templo dedicado à deusa Diana, ou Ártemis. Essa deusa, ela era o símbolo da fertilidade, Ártemis era representada pela lua, e as estátuas dessa deusa eram cobertas por testículos de boi. Por isso que ela era considerada a deusa da fertilidade. O templo de Diana, ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
entre ou nos meses de março e abril, diz que era feita uma procissão em devoção a Diana, e essa procissão, essa festividade religiosa, isso dava muito lucro para a cidade. A cidade, ela nessa época, ela atraía muitas pessoas que vinham de fora inclusive, e isso gerava para a cidade um grande lucro. A gente vê, por exemplo, em Atos 19, 23 e 40, que eles vendiam nichos de Diana, vendiam imagens da deusa, coisas que representavam, que lembravam a deusa, e esses objetos sagrados ou religiosos era que produzia um grande lucro para os seus produtores e seus vendedores. Paulo ele fez 2 visitas à cidade de Éfeso em sua segunda e terceira viagem. Atos 19, ou aliás, Atos 18 e versículo 19 e Atos 19 e 1, a gente encontra esse registro da estadia de Paulo na cidade de Éfeso. Na terceira viagem, Paulo ele ficou na cidade por cerca de 2 anos, Está em Atos 19, versículo 10. E durante esse tempo que Paulo permaneceu na cidade de Éfeso, muitas pessoas elas se converteram a Cristo. Ou seja, Paulo ele fez um trabalho tão importante, tão preponderante na cidade, tão significativo. O evangelho foi propagado por Paulo de uma forma tão eficiente, tão assim cheia de propriedade divina, de seriedade com o evangelho, amor, especialmente amor pelas almas, que diz que muitas pessoas se converteram a Cristo na cidade de Éfeso durante a passagem de Paulo por ali. E isso trouxe para a cidade, claro, um grande alvoroço, especialmente por parte daquelas pessoas que tinham como fonte de lucro a devoção à deusa Diana. Por quê? Como as pessoas se converteram a Cristo, então o culto a Diana, ele automaticamente foi diminuindo. E isso trouxe especialmente para aqueles que, como eu disse, que vendiam artigos de Diana, uma grande indignação, e todos, lógico, eles se oporam ao apóstolo Paulo por conta disso. Na cidade também havia muitos judeus, e a maioria dos judeus que haviam em Éfeso não eram judeus benquistos pelas pessoas de lá. E também, assim como havia na cidade um grande teatro para cerca de 25.000 pessoas, também havia um fórum e um estádio muito grande. Apesar de Éfeso ela ter sido uma cidade dominada pelo paganismo, pela luxúria e uma intensa idolatria, ela foi também impactada pelo poder do Evangelho de Cristo. Como eu havia dito para vocês anteriormente, a estadia de Paulo ali e a propagação do Evangelho, as missões missionárias ou as ações missionárias de Paulo levou a palavra de Deus para muitas pessoas, e essas pessoas, conforme recebendo o Evangelho em seus corações, elas deixavam todo o seu paganismo. Aquelas pessoas que eram devotas dos deuses da cidade largavam esta vida de paganismo, de idolatria,
e passavam a servir ao Senhor nosso Deus. Então, a cidade de Éfeso foi uma cidade das 7 cidades da Ásia Menor muito importante, especialmente no que diz respeito à abertura de igrejas por parte do apóstolo Paulo.